Boa noite, pessoal. Então, assim, nas nossas últimas aulas nós estávamos falando sobre ética e moral, certo? Eu vim gravar esse vídeo para vocês, para nossa comunicação ficar facilitada e que para que vocês possam ter o entendimento, né, do nosso conteúdo. Então, assim, o que é ética e o que é moral? Bom, a diferença entre ética e moral, ela se dá no seguinte: a moral, ela está ligada às regras da sociedade, né? E ela pode, como assim, professora, as regras da sociedade? Bom, as regras que dizem respeito ao que eu posso e que eu não posso fazer, né? Quando as pessoas às vezes dizem, aquela pessoa não tem moral, porque ela foi contra as regras daquela sociedade no qual ela vive. E essa moral, ela pode variar de lugar para lugar, de cultura para cultura e de estado para estado. Já a ética, ela é diferente das regras, porque ela é uma reflexão sobre a moral, ela é uma reflexão acerca da moral. E a moral, ela está ligada, né, a toda a sociedade. Já a ética, ela também está ligada a toda a sociedade, mas é uma escolha individual, né? É uma escolha individual que o ser humano vai estar fazendo em relação ao que ele vai estar pensando, é uma reflexão acerca da moral, é uma escolha acerca da moral, é uma escolha de uma conduta que ele vai vir a ter, né? Nós estávamos vendo, a professora já tinha contado uma história e agora eu vou estar contando outra história e depois explicando a diferença entre os dois, certo? Então, assim, existia um circo. Nesse circo havia uma família que estava indo, um pai de família com duas crianças. E ao chegar lá nesse circo, o moço da bilheteria estava lá pronto para atender. Então o homem perguntou o seguinte: quanto que é a entrada do circo? Para entrar no circo? Ele respondeu, o homem da bilheteria, que era R$ 30 o adulto, R$ 20 de 7 a 14 anos e abaixo, né, não pagaria nada, ou seja, de 0 a 6 anos não se pagaria nada. Aí o moço respondeu, então é uma entrada para adulto e uma para adolescente. O meu filho tem 7 anos e eu tenho 30 e o outro tem 3 anos. Aí o moço da bilheteria perguntou o seguinte: se você tivesse me dito que seu filho tinha 6 anos, você economizaria R$ 20. Ele falou o seguinte: eu poderia estar economizando R$ 20, sabendo que eu não tinha agido de uma forma correta, que eu não tinha sido honesto e eu poderia perder muito mais que R$ 20 no futuro. Eu tive a oportunidade de mostrar para os meus filhos, né, o quanto a honestidade é importante e o quanto é importante você falar a verdade em todas as situações. Então, talvez hoje eu pudesse ter ganhado R$ 20, mas no futuro eu não sei o que eu perderia, né? Essa história é uma reflexão para a gente estar fazendo, né? Ética é uma reflexão sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Ética é teoria ou ciência que estuda o comportamento moral dos homens em sociedade. Moral é o conjunto de normas e regras baseado nos costumes e nas tradições de cada sociedade em um determinado tempo, segundo os preceitos socialmente estabelecidos pela própria sociedade ou por determinado grupo social. Moral e ética andam de mãos dadas e se confundem. No centro da ética aparece o dever ou obrigação moral, conduta correta. Não é correto afirmar que existe uma única moral, e sim várias, pois ela muda de acordo com a cultura de uma determinada sociedade. Ética faz as seguintes perguntas: isto é correto? Isto é justo? Esta prática está de acordo com o bem comum? Dizemos então que a pessoa é ética, pois tem caráter e boa índole. Podemos diferenciar ética e moral. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é princípio, moral deve ser vista de acordo com as condutas específicas. Ética é filosófica, moral é cultural. Ética é teoria, moral é prática.
A liberdade também está entrelaçada com a ética. Falar de ética significa falar de liberdade. Liberdade para decidir entre o bem e o mal, liberdade para decidir sobre o certo e errado, liberdade de conduta e liberdade de responsabilidade. Liberdade não pode ser apenas exterior, nem apenas interior. Ela se desenvolve na consciência e nas estruturas. A liberdade aumenta a consciência que se tem dela. Enfim, a nossa aula de hoje tem o intuito de mostrar a diferença entre moral e ética.